Olá, olá, licitante de elite, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa mentoria licitante de elite, comigo, Renato Manussi, e vamos iniciar com o nosso módulo 1, falando dos fundamentos das licitações. Lembrando que a nossa mentoria é composta de 4 módulos. O módulo 1, que vamos iniciar hoje, licitações, fundamentos das licitações. O módulo 2, proposta, disputa e defesa. O módulo 3, a atuação do consultor. E o módulo 4, a atuação como empreendedor. Vamos então dar início aqui ao nosso módulo de fundamentos das licitações, e nesse módulo nós vamos estudar alguns aspectos relevantíssimos, tais como as contratações públicas. Nós vamos saber que existem, além das licitações, outras formas de contratações que não por meio de procedimento licitatório. Vamos estudar rapidamente dispensa e inexigibilidade de licitação, o que é licitação e porque é uma excelente oportunidade de trabalho, alguns princípios importantes aí para a sua atuação, para a atuação do empreendedor ou do consultor em licitações. E por fim, vamos rapidamente falar de algumas vantagens de vender para o governo, as vantagens desse mercado que é tão produtivo, tão importante aí para vocês que adquiriram nossa mentoria. Vamos então, sem mais delongas, para o nosso primeiro tópico: contratações públicas, contratações diretas e licitações. Começo lembrando aos senhores que o governo é um dos maiores compradores de bens e serviços nesse país. Nós sabemos que nem mesmo em situações de crise o governo deixa de adquirir bens e produtos e serviços, até porque ele precisa desses bens e serviços para atender às necessidades coletivas, às necessidades da população em geral, e para isso ele realiza esse procedimento e ele busca com isso atender não só o interesse público, mas garantir também a igualdade de todos aqueles que desejem fornecer ao governo. Porque é algo semelhante ao que fazemos na nossa casa. Quando nós pretendemos comprar alguma coisa, né, algum bem, um serviço, nós fazemos uma cotação, alguns orçamentos, tiramos, encontramos o melhor preço e passamos a formalizar o contrato, né? É exatamente a mesma coisa que o poder público faz, que o governo faz, só que um pouco mais burocrático, para assegurar que todos que desejem participar desse procedimento possam se inscrever e tenham as mesmas oportunidades. É o que nós chamamos aí do procedimento licitatório, o procedimento das compras públicas, que abrange, além das licitações, hoje algumas questões em relação às dispensas e inexigibilidades. Bom, a administração, como eu já disse aos senhores, ela faz a aquisição de bens, serviços e obras, né? E quando eu falo administração aqui, estão incluídos os diversos entes federativos, né? União, estados, Distrito Federal e municípios. Também as empresas públicas e sociedades de economia mista, só que aqui nós não nos ocuparemos das empresas públicas e sociedades de economia mista, que elas têm um procedimento específico próprio, né? Aí algo mais para quem deseja se especializar só nessas licitações aí das estatais. Mas o mais importante é que nós vamos trabalhar aqui com a questão das compras públicas relativas a esses órgãos aqui, que é a regra geral, né? Quais são as vantagens de vender para o governo, né? Só para a gente já dando algum spoiler aqui, primeiro que se fala que o pagamento é garantido, porque embora haja uma certa burocracia, a inadimplência no poder público é muito baixa, né? Tanto que quanto hoje, quando já é aberto o certame licitatório, já é obrigatório que conste do edital as dotações orçamentárias, as rúbricas, né? Ou seja, a previsão da lei orçamentária dos recursos para suportar aquela despesa. Então o licitante já entra mais ou menos ciente do que ele vai ter direito, né? Nós temos grande vantagem que a administração também traz contratos de médio e longo prazo, e são contratos que se renovam, né? Por exemplo, prestação de serviços, são contratos que se renovam por ser necessidades contínuas da administração. E isso então traz essa grande também, junto com isso, traz uma grande previsibilidade de faturamento aí para o empresário. E isso são vantagens aí que é para quem vende para o governo. É claro que essa burocracia acaba espantando muitos interessados, mas a nossa função enquanto consultores é convencer o empresário de que podemos auxiliá-lo, ajudá-lo a alcançar esses objetivos. Enfim, o potencial financeiro aí, os órgãos públicos então compram a todo tempo, tudo que se possa imaginar, desde café até grandes obras, né? As empresas podem escalar faturamentos com múltiplos contratos.
a participação recorrente gera crescimento estável e quem pode participar, o melhor de tudo é isso, não só grandes empresas, né? Além das grandes empresas, pequenas, médias, até microempreendedores em determinados objetos podem participar. Em algumas situações, até mesmo profissionais autônomos, pessoas físicas, sem mesmo ter uma empresa. Mas isso é excepcional. A regra é que pelo menos um CNPJ, né? Como MEI, como microempresário, empresário de pequeno porte ou como uma empresa de médio e grande porte. Mas os segmentos são diversos, como já disse, produtos, serviços, obras, manutenção, tecnologia, dentre outras. Bom, dando um pequeno panorama aqui das contratações públicas, a gente tem, quando falamos em contratações públicas, nós não falamos apenas em licitações. Licitação, cujo principal, né, exemplo aí que nós temos é o pregão eletrônico, mas também abrange concorrência, dentre outras modalidades licitatórias, é o procedimento escalonado, aí, um procedimento mais complexo para a contratação de bens e serviços, mas a administração, além da licitação que nós vamos detalhar aqui no curso, ela também compra por meio de contratações diretas. São situações em que às vezes não é possível realizar o procedimento licitatório ou situações em que, embora possível, a lei autoriza que não seja realizado o procedimento. Isso pode dar ensejo ao que nós chamamos da dispensa de licitação e da inexigibilidade. E qual a distinção entre dispensa de licitação e inexigibilidade? Na verdade, a diferença reside no fato de que, quando eu falo em inexigibilidade, é uma situação em que eu tenho uma inviabilidade de competição. Pensem, senhores, na contratação de um artista famoso para um show, né? Ivete Sangalo, esses cantores sertanejos, dentre outros. O que nós temos inexigível, porque eu preciso especificamente daquele serviço, daquele profissional que é renomado, que é reconhecido pela mídia, pelo seu serviço. Evidente que não há possibilidade de qualquer competição. E a competição é algo inerente à própria licitação, né? Quando a gente fala em licitação, é um procedimento que garante a competitividade, é um dos princípios da licitação, a competitividade. Quando eu tenho essa circunstância, é evidente que não há como ter competição. Enquanto na dispensa, a licitação é até possível, mas a lei autoriza que o administrador a dispense para alcançar o interesse público, né? É o que nós vamos ter aí em relação, sobretudo, das contratações, das pequenas compras, né? As compras pelo valor, até determinados valores, é dispensada a licitação. E é claro que hoje, com a nova lei e as regulamentações que sobrevieram, essa dispensa de licitação ela também é precedida de um procedimento em que o órgão público, além de fazer a cotação dos fornecedores que ela pretende contratar, ela deve oportunizar, aí, publicar um edital, né, na internet, no seu site oficial, pelo Portal Nacional de Compras, oportunizando a outros empresários, a outras empresas do mesmo ramo que participem e apresentem propostas adicionais. Né, no âmbito federal, e isso tem se espalhado por outros entes federais, nós temos o quê? Um procedimento de dispensa com disputa. Né, seria um pregão um pouco mais simplificado. Né? Então, outras empresas podem participar e apresentar propostas e sagrarem-se vencedoras dessa contratação direta e firmar o contrato, mas não é uma licitação propriamente dita. A dispensa de licitação com disputa eletrônica, como eu já disse, ela é cabível em relação à dispensa de licitação em razão do valor, que são duas hipóteses, né? Nós temos a dispensa aí com disputa, no caso, para a contratação de bens e serviços que envolvam valores inferiores a R$ 125.451,15, no caso de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores, ou seja, até esse valor eu posso ir pela dispensa com disputa, e para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59, no caso de outros serviços e compras. E como funciona essa dispensa? Como eu já disse, há aquela fase preparatória, assim como na licitação, a elaboração dos documentos internos do procedimento, a administração formaliza a sua necessidade, a sua demanda, publica um edital e convoca os interessados a participar, abre um prazo para recebimento de propostas, né? Um prazo que entre a publicação do edital e o início da fase de lances deve decorrer 3 dias úteis, é o que está lá no artigo 75, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Depois disso, ao recebimento dessas propostas, há o início de uma fase de lances muito semelhante ao pregão, né? Um período aí, no âmbito federal, esse período varia de 6 a 8 horas para lances, fim do qual a seleção da proposta mais vantajosa, a convocação do vencedor para a apresentação dos documentos de habilitação, homologação e adjudicação. Aqui nós não temos a fase recursal.
Bom, superadas essas questões introdutórias, passamos à análise do que é licitação e por que ela é uma excelente oportunidade de trabalho. Senhores, licitação a gente poderia resumir em uma palavra, uma simples palavra, que é o que nós chamamos de que a licitação nada mais é do que uma competição. É uma oferta pública de venda de um bem, de bem ou serviço dirigida a toda a coletividade. De modo técnico, nós poderíamos citar aqui o conceito, por exemplo, de Maria Silvia Zanella de Pietro, que nos diz procedimento administrativo. Por que procedimento? Que são vários atos concatenados até alcançar o seu final, que é a contratação do bem ou serviço. Procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, o edital, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Esse conceito nos traz a ideia de que é o órgão público, então até aqui abrange vários entes, inclusive lá, como já disse no início, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós temos também o conceito de Eli Lopes Meirelles, um renomado administrativista, já falecido, mas também muito didático, né? Procedimento administrativo, mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, inclusive de promoção de desenvolvimento econômico social sustentável, e fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços, ou seja, todos trazem a mesma ideia, a ideia de que nós precisamos, de que no procedimento licitatório nós vamos buscar assegurar a todos que queiram fornecer ao poder público a possibilidade de apresentar suas propostas e que, garantido isso, a administração selecionará a proposta mais vantajosa para atender o interesse público. E esse conceito nos traz a ideia de alguns princípios que eu acho muito importante trazer para os senhores enquanto consultores. Eu vou destacar alguns princípios que eu acho fundamentais para a atuação do consultor de licitação, mas existem outros. Do artigo 5º da nova lei de licitações, ele lista uma série de princípios. Alguns são mais importantes para a administração, outros têm mais relação com a atuação do empresário, do empreendedor. E eu vou destacar aqui aqueles que eu acho que são mais importantes, têm mais relação com a atuação do empreendedor, do consultor. Bom, primeiro princípio são cláusulas genéricas, gerais, né? São cláusulas norteadoras, né? da aplicação e interpretação de qualquer norma jurídica, né? E quando a gente fala em princípios aqui, eu já começo a falar em um princípio que eu acho muito importante, que é em relação à interpretação do edital, que é a ideia de que quando eu tenho cláusulas ambíguas no edital, eu devo interpretá-las de modo a privilegiar a participação do maior número de interessados possíveis. É o que nós chamamos aí de indúbio pró-licitante. Na verdade, nós temos a administração, quando ela abre um certame, nós temos um conflito, né? De um lado, o interessado, o particular, ele quer menos concorrência para que ele possa se sagrar vencedor com a maior margem de lucro possível. De outro lado, a administração quer o maior número de concorrentes participando, que a possibilidade dela obter propostas mais vantajosas, ela só aumenta, né? E diante desse conflito, a administração sempre trabalha com essa ideia de indúbio pró-licitante. Por isso que algumas vezes a gente vai trabalhar também ainda nessa mesma linha, que já vamos adentrar na razoabilidade, que é a ideia do formalismo moderado. A gente não pode se fincar a um formalismo extremo, mas também não podemos abandonar a forma, porque ela é essencial justamente para garantir a competitividade e a igualdade dos participantes, dos licitantes. Mas essa é uma primeira ideia. Aí na questão da razoabilidade, né, nós já dissemos aí que a administração, as decisões administrativas devem se pautar em parâmetros razoáveis, deve haver um equilíbrio e harmonia, né? A administração, o pregoeiro, ele não pode valorizar sobremaneira os aspectos formais em detrimento do próprio mérito da proposta, assim como ele não pode considerar aspectos formais importantes. Tem que haver um meio tom, daí nós falamos no formalismo moderado, né? Devemos evitar então exigências de documentos desnecessários e inúteis e afastar interpretações formalistas ao extremos. Eu trouxe aqui um trecho de um julgado do TCU que traz bem essa ideia da razoabilidade na interpretação do objeto da licitação e das suas cláusulas. Vejamos. De acordo com os argumentos, depreende-se que o veículo que se intenta adquirir terá como destinação principal, mas não exclusiva, o transporte, deslocamento de servidores do Conselho para exercício de atividades de fiscalização em regiões de difícil trânsito, deslocamento. Todavia, nenhuma nem outra finalidades de uso justificam a escolha de automóvel tipo SUV, de custo bem mais significativo do que modelos intermediários oferecidos,
pelo mercado automobilístico, que atenderiam igualmente às necessidades do órgão, sem maiores onerações para os cofres públicos. Para transporte de materiais, equipamentos e objetos afins, seria perfeitamente razoável e mais recomendável, por exemplo, a aquisição de veículos tipo picape ou minivans. Ou seja, o poder público queria, nesse caso, adquirir veículos SUV, são veículos de luxo, né? De luxo, e que o Tribunal de Contas censurou nesse caso porque transbordava os limites da razoabilidade, sendo que nós temos outros veículos de valores menores que podem atender a essa finalidade. Nós temos também o princípio da proporcionalidade, né? Que aqui na interpretação das cláusulas dos editais nós devemos nos ater a 3 vetores importantes, que são adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação: o ato deve revelar-se apto para o atingimento das finalidades visadas. Necessidade: exige-se a ponderação para averiguar se o ato é realmente indispensável para a consecução de seus escopos. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a ponderação entre o ônus da prática do ato e os seus benefícios. Vamos fazer aqui, nessa parte, uma ponderação entre custos e benefícios para o atingimento da finalidade. O princípio que eu reputo de suma importância, 2 princípios: a da vinculação ao instrumento convocatório, né? O edital traz as regras do concurso, por isso ele é denominado aí a lei interna da licitação, e ele deve ser observado tanto pela administração quanto pelas partes. E dentro do edital a gente tem o princípio ainda também conexo aí do julgamento objetivo. O edital deve trazer regras objetivas de julgamento, devem ser extirpadas quaisquer previsões de julgamento com base em apreciações subjetivas do pregoeiro, do agente de contratação. Por fim, para encerrarmos o primeiro bloco do nosso módulo inicial, nós vamos falar do que é a licitação, e por que excelente oportunidade de trabalho. Eu destaquei para os senhores aqui algumas das oportunidades aqui, algumas das principais vantagens de vender para o governo aqui, com alguns destaques, né? Como eu já disse, o governo é o maior comprador que nós temos aqui no nosso país, né? Só em 2024 a União gastou mais de 27,64 bilhões de reais, é muito dinheiro. Como também já mencionei, o risco de inadimplência é muito baixa, então isso garante aí uma segurança aí para o empresário, porque na iniciativa privada, como todos nós sabemos, muitas vezes você vende e os negócios eles não têm essa mesma dinâmica, né? Muitas vezes a inadimplência acontece e aí os bancos até inclusive colocam altos juros por conta exatamente dessa questão da inadimplência. Nós temos benefícios para pequenas empresas, que nós vamos ter ainda a oportunidade de falar em outras oportunidades. Nós temos também uma oportunidade de crescimento escalável, né? Porque aqui nós temos um mercado que dispensa marketing, prospecção e outros semelhantes, porque o governo, quando ele quer comprar, ele publica para o mercado o que ele pretende adquirir, e basta você coletar essas informações e oferecer bem o serviço, né? Nós temos milhares de oportunidades, né? Vocês estão tendo a oportunidade aí de pesquisar aí pelo Portal Nacional. A oportunidade é o que não falta para todos os setores, né? É um mercado que também ele é previsível e estável. Por que previsível? Porque as regras do jogo elas já são previamente estabelecidas, tanto pela lei de licitações quanto pelo edital. E ele é estável porque nós temos a manutenção dessas condições ao longo dos contratos. Os contratos são de longa duração e as condições elas tendem a se estabilizar, a se manter, porque nós temos previsões excepcionalmente só se altera valores em situações excepcionais. É um mercado que nós temos pouca concorrência preparada. Reparem, pouca concorrência preparada. Existe concorrência, mas ela não é tão preparada. Com isso, terminamos o primeiro bloco do nosso módulo 1. Eu aguardo os senhores no nosso próximo bloco para continuar tratando desse importante assunto dos fundamentos das licitações.